Notícia importante que acaba de sair aqui na coluna do nosso colega Josmar Josino, com atualizações em torno do assassinato do delegado Rui Ferraz, que a gente acompanhou ano passado. A polícia acaba de prender 3 mandantes do assassinato do delegado, que foi morto a tiros de fuzis em 15 de setembro de 2025, na Baixada Santista, em Praia Grande. Entre os detidos está Fernando Gonçalves dos Santos, o Azul, um dos líderes do PCC, além de outros 2 criminosos conhecidos como Velhote e Serginho. O primeiro foi preso na Baixada Santista, onde, de acordo com o Ministério Público de São Paulo, ele exerce a liderança da facção. As outras 2 prisões ocorreram em Jundiaí e em Caraguatatuba. De acordo com a Polícia Civil, Azul é acusado de ser o mandante da morte do delegado, pioneiro nas investigações sobre o PCC. O criminoso e os comparsas, dizem as autoridades, queriam se vingar de Rui Ferraz porque foram presos por ele em 2005. Maiores detalhes vêm sendo fornecidos pela Secretaria Estadual da Segurança Pública na tarde de hoje, vão sendo atualizadas por aqui, mas queria te ouvir sobre a importância desse movimento agora, Sakamoto. Esse caso rendeu imagens surpreendentes, é um caso muito triste, falou-se muito sobre a segurança de delegados como o Rui, como outros servidores que investigam casos do PCC. Chegamos em uma resposta importante aqui, né? A gente saúda a polícia, né? A Polícia Civil que fez essa investigação, né? A polícia de São Paulo, inclusive, ela tem uma estrutura de investigação muito boa. Falta recursos, tudo isso mais, né? A gente sabe, mas que conseguiram, ao que tudo indica, apontar quem são os executores, né, e prendê-los, né? Esse caso é um caso horrendo. O delegado Rui era um delegado que atuava no combate ao primeiro comando da capital, né? Deixou muita gente insatisfeita com o trabalho dele, um trabalho diligente. E aí o que aconteceu? Ele acabou sendo emboscado e morto, né? E por que é importante um caso como esse ter desdobramento, ter punição? Porque se não tem punição, outros servidores públicos envolvidos no combate ao crime vão desistir. Porque o pessoal tem vida, tem família, tem tudo. Então, se você fica com aquela impressão de que, ok, pode matar um policial, que o crime organizado pode matar um policial dessa forma ousada como aconteceu, e não é qualquer policial, né? Se pode fazer isso, então pode qualquer um. Imagina o soldado que está lá tendo que atender uma diligência, alguma coisa assim, para um investigador, né? Não vou fazer isso, não, imagina, de jeito nenhum, né? Então, o que acontece? Infelizmente, é claro, deveria ter se garantido a integridade do Rui em vida. Mas a partir do momento que isso não ocorreu, que pelo menos se apure, né, a morte, prenda os responsáveis, prenda também todos os interessados no meio, investigue também isso, leve aos interessados, leve à cadeia de comando, leve a pessoas que facilitaram, porque uma coisa como essa, né, envolve muita gente para acontecer, não é pouca gente não. A gente vai conversa com os delegados de Polícia Federal e de Polícia Civil, que são promotores, procuradores, que são jurados de morte. Eles têm uma estrutura grande de proteção para poder fechar todas as portinhas, porque demanda muita informação para que acontecer o que aconteça. Então, a gente saúda a polícia, que isso seja, que essa investigação continue, na verdade, apontando os responsáveis, né? E que casos como esse não fiquem impunes. Isso é muito grave. O primeiro comando da capital precisa ser combatido. A Polícia Federal, inclusive, vem combatendo de outra forma também. São diversas formas, tem formas complementares. A Polícia Federal vem asfixiando o fluxo de dinheiro. A Operação Carbono Oculto é basicamente isso. O primeiro comando da capital, um monte de posto de gasolina que vende combustível adulterado, precisa lavar esse dinheiro. Os fundos de investimento da Faria Lima foram usados para isso e tem que asfixiar. Então, você tem um trabalho de fronteira, tem um trabalho de bens e dinheiro e tem um trabalho do enfrentamento. E aí, quem está fazendo esse enfrentamento na base precisa ter sua garantia de vida, Natália. Entender o nível que essas estruturas criminosas chegaram, né, Ronilson? Lembro que nesse caso, nos primeiros momentos, quando a gente teve essas imagens, já dava-se para ver o nível de especialização desses criminosos em um ataque como esse, né? Como que a gente chega a essa resposta agora, na sua visão? Sempre isso mostra o poder, né, que o PCC tem, é bastante conhecido, a gente fala bastante sobre isso. E eu acho que essa resposta é extremamente importante. Primeiro,
para mostrar que a investigação não para, né? Que ela segue adiante e que aqueles que são responsáveis, né, não importa quando, mas que eles vão ser identificados e que eles vão ser punidos e que isso também mostre ou exige, né, uma mudança importante com relação a uma rotina de segurança, né? Como o Sakamoto bem falou, para esses agentes, né? E delegados, investigadores, policiais que estão na linha de frente desse combate a essa ampla rede, né, do PCC. Quase como uma retomada, né, das cenas dos atentados que criminosos ligados ao jogo do bicho aqui no Rio de Janeiro fizeram, né, protagonizaram entre 90 e a década de 2000, né? As formas espetaculosas, né, de atentado, de assassinato, que exigia seguir e conhecer a rotina, né, das vítimas meticulosamente e cometer esses atentados à luz do dia em áreas que pareciam ser seguras, né, em autoestradas, em rodovias. Não era uma coisa da pessoa chegando em casa, ou chegando na academia, ou chegando no trabalho, né, na delegacia. Era assim, num trânsito, parar um trânsito e cometer um atentado. E a gente sabe o tamanho da força que o PCC tem em diversas áreas da sociedade e da política, né, no Brasil, em especial no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, essa é uma resposta muito especial, referencial, importante. Não, é importante a gente, só para fechar esse assunto também, né, Sakamoto, falar da parte da segurança desses servidores que você já pincelava aqui, porque a gente vê os casos cada vez se somando mais. Nessa semana mesmo, ontem teve a confirmação de que um corpo que foi encontrado em Bugaçu, na Grande São Paulo, em uma área de mata, era justamente de um PM que estava de folga, ele estava desaparecido, estava de folga, tinha repreendido um traficante, acabou também morto. A gente vê esses casos acontecendo e até de forma já se espera represálias em algum lugar, né? E aí acho que esse é um ponto. Primeiro, o Estado brasileiro precisa garantir total proteção, qualidade de vida aos trabalhadores da segurança pública, né? E não importa o que você acha da polícia ou deixa de achar da polícia, precisa garantir qualidade e dignidade, precisa garantir salário decente, precisa garantir condições de trabalho decente, precisa garantir proteção à vida, não é simplesmente deixar e deixa cada um por si e Deus por todos, né? E inclui, o que inclui? A proteção desses trabalhadores inclui, inclusive, não colocá-los em risco de forma desnecessária, né? Houve aquela operação da PEN e do Alemão no Rio de Janeiro, que morreram 218 pessoas, além de 218 pessoas mortas, que é um indicativo de fracasso em qualquer lugar do mundo, ainda teve 4 policiais mortos. E o que os especialistas colocam é que não precisava ter sido assim. Você não precisava ter terminado com esses 4 policiais mortos. Era só atirar mais. Não, pequeno leprechal, pequeno gafanhoto, não é só atirar mais. É você operar com inteligência. Não estou dizendo que ações como essa não são necessárias no sentido de enfrentamento, né? Não estou falando isso, mas estou falando que uma operação com 218 mortos e 4 policiais feridos, alguma coisa errada saiu. Neste caso, muita coisa errada. Então, primeiro, o Estado não pode ficar jogando o policial para a operação que, vamos ser sinceros, muitas vezes tem caráter mais político do que técnico, não é mesmo, gente? Né? Eleitoreiro, para ser mais exato. Segundo, precisa garantir segurança. O agente de segurança pública, o policial, é um trabalhador, é uma trabalhadora como qualquer outro e precisa ter a sua dignidade, a sua qualidade de vida respeitada e tudo isso mais. O que acontece muitas vezes é que você tem estruturas sucateadas, acabam jogando eles pro meio do fogo e por aí vai. Daí, quando tem um caso como esse, ao invés de você ter uma ação integrada, com envolvimento, de repente, sei lá, envolve Polícia Federal, porque estamos falando de cartel transnacional, que o PCC já é isso, CV já é isso, né? Envolve PF, tudo com a morte do funcionário público. Sabe, dá um jeito para poder investigar e levar para a cadeia imediatamente os envolvidos, como aconteceu no caso do delegado Rui, que houve investigação. Muitas vezes você vê determinados grupos da polícia atuarem em operações vingança. O que aconteceu, por exemplo, no Guarujá, em São Paulo, em 2023. Houve a morte de um policial militar, uma morte terrível,
por parte dos criminosos, e aí houve uma operação vingança que começou a atirar e matou gente civil, teve criança, teve um monte de coisa no meio. As operações Escudo e Verão, foi isso, gente, né? Então tem muito de operação vingança. Qualquer especialista, eu já entrevistei vários especialistas de segurança pública que falam, quando tem uma morte, inclusive numa mega operação, quando tem uma morte de um trabalhador da segurança, você não pode, às vezes tem que interromper a ação, porque aqueles colegas, eles não estão capazes mais de fazer uma ação com discernimento. Por quê? Porque eles estão irritados, estão irados com a morte do colega. Então, tem um monte de coisas que precisa ser garantido para que no final do dia seja garantida a qualidade de vida das pessoas que trabalham na segurança pública. Muitas pessoas que ficam gritando, é bandido bom e bandido morto, tem que matar mesmo, posso ser sincero, está cagando e andando com a vida de policiais. Não está preocupado. Está preocupado só em colocar seu ódio pessoal, sua visão tacanha e limitada do mundo em prática. Se tivesse preocupado com a vida de policiais, pensaria em melhorar o sistema de forma que eles sejam melhor tratados como trabalhadores e melhor tratados nessas operações.